Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos às atividades dessa semana, né? A aula aí, as atividades dessa semana. Então, para essa terceira semana do PET 5, nós vamos estudar os aspectos populacionais dos três continentes, Europa, Ásia e Oceania, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a população, principais grupos, a quantidade de pessoas e tudo mais, certo? Então, pessoal, vamos começar com a Europa, tá? Segundo a ONU, 2017, a população era de 742 milhões, densidade demográfica 34 habitantes por quilômetro quadrado. É, ela está irregularmente distribuída no território continental, né? Informação explicada pelo fato de haver áreas intensamente povoadas, com densidade demográfica acima dos 300 habitantes, enquanto que em outras áreas há verdadeiros vazios, com densidade inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Tá? Então a Europa tem essa variação muito grande, áreas muito habitadas, áreas pouco habitadas, o que faz com que a densidade demográfica não seja igual, né? Então ela está muito irregular. As regiões mais povoadas se encontram na Europa Centro-Oriental, Ocidental, área que abriga a maioria dos parques industriais e demais atividades produtivas. Então, Itália, Países Baixos, França, Reino Unido e Alemanha. Então, essas regiões são as mais habitadas porque é onde tem as maiores indústrias, portanto, vai ter melhores oportunidades de emprego, né? Então, aqui nesse mapinha a gente vê bastante. O que é outro motivo que leva a estar mais nessa região? Aqui, se a gente vê esses países do norte, que está de amarelo, clarinho aqui, que seria menor densidade demográfica, né? É, são justamente as áreas que estão próximas do polo, do Círculo Polar Ártico. Então, são áreas de clima muito extremo, tá? Muito frio. Por isso, a Europa vai ter uma densidade demográfica muito baixa nessas áreas superiores, tá? E aí, como nós vimos, região com maior densidade demográfica são justamente as regiões com maior presença de indústrias, tá? Leva maior quantidade de pessoas. Os vazios demográficos ocorrem no norte da Europa por causa do clima, pois nessa região há predomínio de temperaturas baixas com invernos rigorosos e prolongados, como eu falei. A Europa é o continente que apresenta a população mais envelhecida, muitos idosos, tá? Por causa de ter uma taxa de crescimento populacional baixa, menor entre os continentes, com apenas 0,06% ao ano. Em alguns casos, até mesmo em alguns países, esse crescimento é negativo, como é o caso da Alemanha, tá? Que já está a menos 0,2% ao ano. A Europa também possui a menor taxa de fecundidade, 1,6 filhos por mulher, e a mais elevada taxa de idade média da população, a média de 42 anos, tá? Da população. Então eles pegam o total, divide a média 42. Então a população é velha porque poucas poucos nascimentos, né? A fertilidade muito baixa, tem poucos nascimentos e a expectativa de vida elevada. Então as pessoas vivem muito, mas tem pouco nascimento, tem poucas crianças, o que leva a população a ficar idosa e diminuir ao longo do tempo. Essa tendência não é recente na Europa e as migrações tiveram um papel muito importante para o reequilíbrio populacional, garantindo população em idade ativa para o mercado de trabalho. Muitos europeus reclamam dessa questão porque os imigrantes estariam tirando o trabalho dos europeus, mas sem a imigração, a população europeia ficaria ao longo dos anos, iria diminuir cada vez mais, né? E está acontecendo mesmo com a imigração. Mesmo com compensação abaixo da natalidade europeia, esses fluxos migratórios despertaram reação de hostilidade, influenciando partidos ultranacionalistas ganhar espaço na política com propostas e intenções xenofóbicas, né, que é o ódio ao estrangeiro. Então, mesmo a migração ajudando a estabilizar a população e a economia, ainda tem muitos que têm ódio ao estrangeiro, certo? É uma população predominantemente urbana, né? Ou seja, vive na maioria das vezes nas cidades, é, pois boa parte dos países o número de habitantes da cidade é maior do que o campo, claro. Segundo a ONU, 74% da população vivia em áreas urbanas. Em países pequenos como San Marino, Mônaco e Luxemburgo, a população urbana supera os 90%, porque é um país muito pequenininho, quase praticamente uma cidade só.
Então fica tudo ali bem aglomerado. Enquanto na Moldávia, quer dizer, considerado o país mais pobre da Europa, apenas 42% da população vive nas cidades, né? Ainda é um país muito é, rural, né? E aí vamos para os aspectos da Ásia. A Ásia abriga mais de metade da população total do planeta. Nós vamos ter a Índia e a China, que são os dois países mais populosos do mundo, com mais de a China com mais de 2 bilhões de habitantes e a Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, né? Concentrando-se principalmente nas grandes planícies da China, claro, na China, no Vale do Ganges e nas costas de Deccan na Índia, no Vale do Ganges na Índia, nas costas do Deccan no Japão, no delta do Mekong em Java, enquanto as zonas montanhosas e regiões frias e desérticas são quase despovoadas. Então, também, assim como acontece na Europa, nós vamos ver que a população está distribuída de forma desigual, áreas muito populosas e áreas praticamente inabitadas. Um território tão vasto e uma população tão grande acabaram por gerar ao longo de sua história uma grande diversidade étnica e cultural. Então tem muitos tipos de pessoas, com culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes e tudo mais. É o continente de contraste, sendo o continente que mais cresce, tem maior crescimento da população em si, e três das maiores economias do mundo, a japonesa, a chinesa e a indiana, estão crescendo muito nos últimos anos, principalmente a chinesa e a indiana. Ainda tem a maioria da sua população vivendo nos campos, né, mesmo nesses países, principalmente nos dois países mais, né, populosos, né, a grande maioria das pessoas ainda vive na zona rural, né, utilizando técnicas rudimentares de cultivo e pastoreio. A exceção são países que possuem grande desenvolvimento na área tecnológica, educacional e atividade industrial, e que possuem uma população urbana. Japão, Israel e Coreia do Sul. Né? O Japão a gente sempre vai falar, sempre mostrando que eles têm um território pequeno, então as áreas ocupadas são, na maioria das vezes, a maioria das áreas são ocupadas para ocupação populacional. Né? Eles dependem muito da importação de produtos porque o território deles não ajuda, muito montanhoso, é difícil de se produzir. Né? Israel também tem dentro do seu território muitos desertos, então as áreas ocupadas, a maioria das pessoas vive nas cidades, porque são as poucas áreas que são capazes de manter. Né? E o mesmo acontece na Coreia do Sul. Distribuição desigual da população repercute no índice de densidade demográfica de 800 habitantes por quilômetro quadrado na Ásia maçônica, né, que é o sul da Ásia, em contrapartida 4 por quilômetro quadrado na Sibéria e nos desertos. Claro, vai ter muito pouca gente vivendo no deserto e na Sibéria, só povos nômades, pessoas que já vivem ali, grupos de pessoas que já vivem ali há milhares de anos e se adaptaram a viver naquela região. Apesar de programas de controle de natalidade adotados por governos, a natalidade é elevada, né? O Japão, a gente vê que tem uma taxa de natalidade baixa, então eles têm buscado promover, né, o aumento da taxa de natalidade, enquanto que países como China e Índia, eles por muito tempo barraram. Na China é muito conhecido a política do filho único, em que o governo só permitia a cada família ter um filho, né? Hoje já se cortou, já pode ter mais de um filho. Enquanto a taxa de mortalidade tende a diminuir pela melhoria das condições sociais, né? Então leva ao envelhecimento, né? O Japão mesmo é o país com a maior população de idosos acima de 100 anos de idade, tá? Centenários. Então aqui nós vemos a densidade demográfica da Ásia, a gente vê, ó, China e Índia, né, como são os dois países com a maior população, têm uma densidade demográfica extremamente elevada. Outros, mesmo não tendo uma população tão grande, como é o caso do Japão e da Coreia, mas por ter um território pequeno, a densidade demográfica é muito grande, porque tem bastante pessoa, mas não tantas, mas um território pequeno, então fica muito grande. Mas nós vemos, por exemplo, a Austrália, aqui, a Austrália não, as ilhas aqui, nós já vemos que tem uma densidade demográfica menor, mas a península aqui do Oriente Médio, né, da Arábia Saudita e tudo mais, mas principalmente a Sibéria e algumas áreas de deserto, as áreas montanhosas, nós vemos que são muito pouco habitadas por causa do extremo, né, tanto de clima quanto de relevo, certo?
A China é o país mais populoso, com 1 bilhão 357 milhões de habitantes, né? Principalmente no litoral, a gente vê aqui, ó, nessa porção leste, né? Devido ao intenso crescimento, o governo instituiu os programas de controle de natalidade, que é o programa de filho único, né? Eles foram efetivos, mas trouxeram dois problemas. Envelhecimento da população, criou uma pressão previdenciária, então os caras começaram a aposentar e não tinha pessoas em idade ativa, né? Por causa da política do filho único. E a preferência por filhos do sexo masculino desequilibrou a demografia. Então hoje tem muito mais homem do que mulher, tem poucas mulheres. Por que acontecia? Ia nascer a criança, se eles sabiam que era mulher, ou eles abandonavam ou faziam aborto ilegal, para que não nascesse, porque eles não poderiam ter um segundo filho. Então a tradição lá, os filhos homens eram muito mais bem-vindos. Hoje, graças a Deus, está mudando isso, porque já perceberam que a mulher tem tanto as mesmas capacidades que o homem, então já tem definido mais isso aí, uma abertura maior. A Índia é o segundo maior mais populoso do mundo e apresenta distribuição desigual da população, principalmente no litoral sul e nordeste. E aí a Oceania, tá, pessoal? É a segunda menos habitada do planeta, porque nós também vamos ver que é o menor continente, com menor área territorial. Então vai ter a menor população também. Só perde para a Antártica, porque a Antártica não tem população nenhuma, né? A população total da Oceania é de aproximadamente 36,6 milhões de habitantes, 0,5% do total mundial, e a densidade demográfica de 3 por 4,3, tá? Por quê? Pouco território. A população está distribuída de forma desigual. A Austrália, a maior nação, abriga 60% dos habitantes, 21 milhões de habitantes, um pouco mais de 21 milhões de habitantes, seguido por Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, tá? Que são justamente os maiores territórios que têm as maiores populações. As 11 nações continentais apresentam um continente populacional inferior a 1 bilhão de habitantes. Nauru é habitada por apenas 9.771 pessoas. Tuvalu por 11 mil e Palau por 20 mil. Né? Então, por quê? São principalmente ilhas. São pequenas ilhas ou arquipélagos que vai ter uma população muito pequena. Porque é um território pequeno com uma população pequena, mas que são países. Tá? Além da extensão territorial, outro fator que influencia é o nível de desenvolvimento econômico. Nova Zelândia e Austrália possuem elevado grau de industrialização, fato que desencadeia fluxos migratórios, aumentando a população. Então tem muita gente da Índia, da China, que vai para lá, do Oriente Médio, e até dessas próprias ilhas da Oceania, que vai viver na Austrália e na Nova Zelândia, tá? Inclusive do Brasil mesmo, né? Diz que um dos melhores lugares para você ir estudar com aqueles intercâmbios que é pago pelo governo e tal é a Nova Zelândia, tá? Seria Canadá e Nova Zelândia. Então nós temos aqui, ó, densidade demográfica. A gente vê que muitos lugares ainda dá para ver direito porque são pequenas ilhas, mas a maioria das vezes estão nesses aqui, ó, menos de 5 ou de 5 a 15, tá? A gente vê aqui, ó, em alguns lugares, como Nova Caledônia, como o território é muito pequeno, mesmo com a população pequena, a densidade demográfica é bastante alta. A Austrália a gente vê que ela é bem baixa, está aqui no 5 a 15. Por quê? A Austrália tem um grande deserto bem no meio do seu território. Então as áreas habitadas são principalmente as áreas litorâneas, tá? Eu acho até que eu coloquei isso, eu coloquei outro mapinha aqui, ó. A gente vê, ó, quanto mais vermelho, mais escuro, maior a densidade demográfica. Aqui pega até um pedaço da Ásia, mas o que importa é aqui a Oceania. A gente vê que nas ilhas pequenas a cor está bem grande, está bem mais escura do que, por exemplo, na Austrália. A gente vê que a Austrália, principalmente aqui nessa porção aqui, ó, do sul, leste e sul, né? Ou do país, tá? A colonização da Austrália e Nova Zelândia ocorreu tardiamente comparado com a América, no século XVIII e XIX, pelos ingleses, e vários imigrantes europeus de diferentes países chegaram, que resultou numa diversidade étnico-cultural. Assim como na América, os povos nativos da Oceania, como aborígenes e maores, foram dizimados por conflitos com colonizadores e doenças. As atividades econômicas, como agropecuária e mineração, expulsaram essa parcela da população. Os maores são apenas 10% da população neozelandesa hoje, e os aborígenes
3% da população australiana. Mesmo que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, que a quantidade de indígenas é muito pequena se comparada ao resto da população do país, certo? Para essa semana é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.